Existe um desejo no coração de Deus que é muito maior do que qualquer desejo que está no nosso coração. E existe um desejo no coração de Deus que é o desejo que move Deus em sua obra nesta terra. E nós começamos a compartilhar com os irmãos sobre esse desejo, na verdade faz tempo. E eu quero lembrar e quero trazer aqui a mesa como símbolo desse desejo. Mas o desejo de Deus é um desejo de intimidade. Você pode dizer essa palavrinha? Qual é a palavrinha? É um desejo de intimidade. O projeto de Deus nunca foi ter um povo para si, onde ele fica em um lugar e esse povo no outro. Nunca foi que céu e terra fossem lugares isolados, sem comunicação e sem acesso mútuo. Isso aconteceu por causa do pecado, porque o homem não se submeteu à ordem de Deus e à sua vocação de ser um com Deus, e por isso precisava andar em obediência, em submissão, em santidade, porque a presença de Deus não é coerente com uma natureza diferente da natureza de Deus. Então, para estar com Deus, para ser íntimo com Deus, é necessário que sejamos semelhantes a Ele. É necessário que estejamos livres de qualquer coisa que nos separe da presença dEle. Você se lembra que era assim antes do pecado, amém? Deus vinha todo dia, conversava com Adão e não havia limite, céu e terra estavam em constante comunicação. Depois, para restaurar essa realidade, Deus faz uma série de coisas que eu não vou comentar aqui, quero comentar uma delas. É a insistência de Deus, de dizer assim, eu quero você, e de Deus gerar um povo que finalmente diga, eu também quero você. Deus estabeleceu um povo na terra, para a partir desse povo trazer Jesus e estender essa realidade a todas as nações. E aí nós temos um símbolo disso que aparece de certa forma constante na Escritura, que é a mesa. E eu mostrei para os irmãos semana passada, uma mesa que Deus estabelece no tabernáculo. Era um lugar que Deus havia dito, olha, eu vou aparecer para vocês nesse lugar, eu vou estar no meio de vocês nesse lugar, e quando vocês quiserem falar comigo, vão a esse lugar, porque eu estarei esperando vocês. Deus ainda tinha que estabelecer um lugar físico, porque havia muita coisa ainda para ser feita, para ser restaurada. E naquele lugar do tabernáculo e depois no templo, havia uma mesa, chamada mesa da proposição, mesa dos pães da proposição, que na verdade é a mesa do pão da... Quem estava aqui semana passada? Do pão da... A mesa do tabernáculo. Isso, a mesa do pão da presença. Naquela mesa ficavam 12 pães que o povo de Israel trazia. E aquela mesa era um anúncio de que a presença de Deus estava ali, convidando as pessoas a estarem com Ele, não somente a receberem dEle. Porque o pão significava que Deus estava provendo alimento para Israel. Israel ia lá e colocava os pães para dizer, Deus, nós te honramos porque o Senhor está nos provendo. Mas Deus mandou colocar os pães em uma mesa que ficava no santo lugar, na beira do santíssimo lugar, como se dissesse assim, eu não estou só provendo coisas para vocês, eu estou permitindo que vocês acessem a minha presença, porque o desejo eterno de Deus é, eu quero intimidade. Deixa eu perguntar para você, amado, o quanto você deseja intimidade com Deus? É para responder. Pouco, muito ou intensamente? É mesmo? Nós temos uma pressão para ter uma vida em que não nos falta nada. Então a gente vai pedindo, querendo que Deus nos supra. E a gente quase trata Deus como o gênio da lâmpada. Depois de 3 esfregadas na lâmpada, ou melhor, de 3 orações, a gente até consegue que Ele nos realize um desejo. E Deus até realiza o desejo, porque Deus é Pai. Mas eu imagino que Deus fique assim,
olhando para a gente dizendo, mas eu sou tão melhor do que o que você está me pedindo? Deus deseja intimidade, mas Deus é santo, amém? Diga, Deus é santo. A intimidade de Deus não pode ser invadida. A intimidade de Deus não é para qualquer um. Eu lembro de uma música que a minha avó cantava, minha mãe, minha tia. E a música dizia, Senhor, quem pode entrar no santuário para adorar? Alguém lembra dessa música? Opa! Senhor, quem pode entrar no santuário? Mãos limpas e o coração puro. Olha essa. Não tem vaidade e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração... Galera jovem não sabe isso, não? E sabe amar. E eu ouvia... Mas que coral lindo, viu, gente? Olha, vocês estão nos inspirando. Olha, a gente está ficando bom nisso, hein? É mais uma coisa que eu gosto na gente. O nosso louvor coletivo. E aquela canção quando criança, me induzia, me inspirava a ideia de que, se é tudo isso que precisa para entrar, para viver na presença, lá vou eu. Aleluia. A presença de Deus não pode ser violada, então existe algo que é necessário, diga aliança. Amém. Aliança, compromisso. E Deus faz uma aliança. E eu quero hoje, especificamente, tratar da aliança que houve entre o Pai e o Filho e que nos torna participantes da presença de Deus. Nós estamos hoje usufruindo da presença de Deus, não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos bons, nós estamos usufruindo da presença de Deus, porque alguém derramou o seu sangue por nós, nos lavou de nossa impureza, guardou a gente dentro de si, de maneira que nós estamos agora com livre acesso à presença do nosso Deus. Irmãos, diz o escritor aos Hebreus, que muitos desejaram viver a realidade que nós vivemos, porque nós temos livre acesso à presença de Deus. Quem se lembra do que aconteceu quando Jesus disse está consumado com o véu do templo? Diga forte, que aconteceu? Rasgou. E aí o acesso à presença de Deus ficou livre para todos aqueles que estão em Cristo, que estão honrando aquela aliança entre o Pai e o Filho. Aí eu lembrei para os irmãos que profeticamente, simbolicamente, Davi preparou uma mesa e ele perguntou se havia algum descendente de Jonatas para ele honrar, porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e ele gostaria de honrar essa aliança. Havia um compromisso entre Davi e Jonatas de fidelidade mútua, havia um compromisso entre Davi e Jonatas participa para eu saber se você está aqui, fidelidade mútua, fala, aleluia. Havia um compromisso entre Davi e Jonatas de fidelidade mútua. E aí, Jonatas já não estava mais vivo, muitos anos tinham se passado. Um dia, Davi se lembra daquela aliança e pergunta: há algum descendente de Jonatas que eu possa honrar? E disseram para ele de um certo Mefibosete, descendente de Jonatas, que era muito indigno de se sentar à mesa de um rei. Mas Davi encontra aquele menino, aquele homem já. E ainda que aquele homem não tinha condição natural de se sentar à mesa do rei, Davi chama Mefibosete e diz a ele: todos os dias você vai se sentar na minha mesa. E isso nos fala mais uma vez do desejo de Deus
de nos fazer sentar à sua mesa, que é um lugar de intimidade dentro da sua presença, portanto é um lugar para quem honra a aliança. Aí Davi se lembra e diz: Mefibosete, vem aqui. Para mim, Davi ali está sendo, mais uma vez, figura de Jesus Cristo. O nosso rei nos convida à mesa, mas nós não somos dignos dela. Mas ele nos torna dignos dela e nos convida a sentar à mesa. E ele nos tornou dignos da mesa quando ele derramou o seu sangue por nós. Então é fato que Deus está insistindo em: tem uma mesa para você. Ou seja, tenho intimidade para a gente aproveitar. Tenho acesso à minha presença para você. Agora vamos à mesa que é foco da mensagem desta manhã. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13. Enquanto você abre, deixa eu te lembrar uma coisa. Quando a gente fala de mesa, a gente está falando de algo que é simbólico e que é muito prático. Por exemplo, eu contei para você semana passada de uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Quem lembra dessa pesquisa? Alguém lembra? Ótimo, vou te lembrar de novo. Adolescentes mais bem-sucedidos em escolas com equilíbrio emocional, sem uso de drogas ou sexo ilícito, são aqueles que comeram à mesa com seus pais pelo menos por 5 dias por semana. Me parece que essa é uma estatística muito inusitada. Aliás, eu acho interessante até que alguém tenha feito uma pesquisa como essa, de associar a mesa à qualidade emocional, qualidade da vida, do caráter de filhos. E aqui eu quero já te pedir uma coisa: valorize a mesa da sua casa. O que é valorizar a mesa da sua casa? Escolha protocolos, escolha rotinas, escolha práticas que você não abre mão. E que práticas são essas? São práticas que lembram: somos uma família, temos uma aliança, por isso vamos cultivar a nossa intimidade. Então a mesa é um desses lugares. A mesa é um lugar onde a gente senta todo mundo junto, ao mesmo tempo, na mesma hora, com alguma coisa gostosa para comer. Amém? Você já sabe como é que você pode me convidar para ir na sua casa. Você senta com uma coisa gostosa para comer, e enquanto come vai conversando, vai dizendo como foi o seu dia, vai ensinando para os filhos, vai sendo ensinado até pelo Espírito Santo usando os filhos. Isso acontece muito, porque ali somos todos irmãos em Cristo, né? Numa casa onde é assim, isso é muito comum acontecer. Então a mesa, irmãos, ela é um excelente ritual, ou uma excelente tradição, ou uma excelente realidade para a gente cultivar em casa. Se você cultiva a mesa em sua casa, e não é assim, presta atenção numa mesa que você não pode fazer. Pessoal, vamos comer. Aí cada um senta na mesa, cada um com seu celular e começa. Isso é mesa? Não, isso não é mesa. Aí você chega aqui domingo: Tony, nós fizemos mesa 5 dias da semana. E não fez mesa nenhuma. Só sentou na mesa, mas não viveu a realidade que nós estamos aprendendo aqui sobre a mesa. Uma vez eu parei, estava viajando com o Neils e paramos numa lanchonete. E aí nós pedimos um café, e aí a atendente veio fazer o pedido, depois veio entregar o café. Aí ela falou assim: eu quero parabenizar vocês. E eu pensei, algum aniversário, alguma coisa, mas ela nem conhece a gente, né? Aí eu perguntei: mas por que a senhora está parabenizando a gente? Porque vocês dois estão na mesa conversando. Vocês não estão com o celular na mão. Irmãos, em que mundo nós estamos? Alguém está celebrando sentar na mesa para conversar. Tamanha é a raridade que ela vê na lanchonete onde ela trabalha esta cena.
Então a mesa não é um lugar para distrações, não é um lugar para competição de atenção. Na mesa tem um motivo agradável para a gente sentar junto, olhar no olho um do outro, ouvir o que o outro está dizendo. A mesa tem o pão da presença, a gente faz isso em torno de Jesus Cristo, e nisto o Senhor vai nos ensinando, a gente vai crescendo em intimidade e a gente vai celebrando a nossa aliança. Agora estende isso para a vida da igreja, porque família e igreja são unidades diferentes da mesma coisa. Tudo que a gente vive como família deve viver como igreja. E o que a gente vive como igreja deve viver em família. Amém? Então, tanto eu devo fazer isso com minha esposa e meus filhos, como convidar você para ir lá em casa. E você me convidar para ir lá na sua casa. Vamos ver quem ganha? Quem convida primeiro? Amém, amados? E a gente vai cultivando. Olha só esta mesa que nós vamos ler agora. Todos estão comigo em João 13? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita senão de lavar os pés, quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, e sem saber a quem ele se referia, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera:
compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Eu fiz questão de ler o texto inteiro. Os irmãos sentiram que essa é uma mesa dramática? É uma mesa que nos faz ter sentimentos bons e ruins ao mesmo tempo. Me permitam, antes de continuar falando desta mesa, te contar uma história de uma certa mesa na minha família. Ia para a casa dos meus avós e era costume, quando o sino tocava, todo mundo vir para a mesa sem demora, porque se demorasse tomava bronca. E todo mundo sentava no seu lugar marcado. O lugar mais importante da mesa era do meu avô, o patriarca. Ao seu lado direito, minha avó. Na outra cabeceira, o outro mais velho que morava na casa, meu tio. E nós, os visitantes, íamos nos aconchegando aonde dava. Mas era interessante que a minha tia, que cuidava de servir a mesa, ela sabia o gosto de cada pessoa. E sempre cuidava de colocar o que alguém gostava perto dele. Então, tinha lá o queijo do meu avô, que de vez em quando eu pegava um pedaço, por obra da graça. Mas ela colocava o queijo perto do meu avô. E aí tinha lá, quando eu ia, você sabe aquele negócio do sorvete de ameixa, né? Então, tinha também um certo pernil de carneiro. Alguém aqui faz pernil de carneiro? Estou aceitando o convite. Tinha um certo pernil de carneiro, quando ela fazia, ela sempre botava um bifezinho para mim. E tinha a Coca-Cola do meu tio. Ele era, assim, bem afim da Coca-Cola. Estava tudo bem, até que minha mãe resolveu, sabendo que eu também gostava de Coca-Cola, ela resolveu pegar a garrafinha de Coca-Cola e girar uns goles do meu copo. Meu tio, que nesse dia estava alcoolizado, não estava completamente bêbado, mas estava bem alterado, fez um escândalo, porque eu tomei a Coca-Cola dele. Você estava achando que aquela mesa era bonita, né? Era uma mesa linda. Só que tinha uma coisa naquela mesa que é o seguinte: não dá para esconder o que a gente é, entendeu? Não dá para esconder o que está acontecendo num ambiente de aliança e intimidade ao redor da mesa. Então aquele dia foi um dia trágico e maravilhoso. Eu vou te contar o resto da história. Meu tio se levanta da mesa, quase batendo em todo mundo, falando toda sorte de palavrão que se conhecia. Vai para o quarto dele e tenta pegar a arma dele para se matar. Minha tia, que já conhecia ele quando ficava alterado, foi lá e escondeu a arma. E ele ficou muito bravo, muito bravo. Nisso, minha mãe cristã convertida, coitada, completamente atordoada com o efeito de um gole de Coca-Cola, vai lá no quarto dele, ela ajoelha na porta e fala: Zé, era o nome dele, Zé, me perdoe. E pede perdão, e chora, e pede perdão, e chora. Ele, muito agoniado, sai, abre a porta, vai para o bar, depois volta, e no dia seguinte conta para nós a seguinte notícia: Deus falou comigo ontem à noite. E ele me disse que aquela foi a minha última chance. Então eu quero dizer para vocês que eu quero entregar minha vida a Jesus no próximo domingo. Esse homem alcoolizado, agora não mais alcoolizado, mas se lembrando de tudo, quis entrar da porta do prédio da igreja lá, até o púlpito de joelho, ele levantando a mão e de joelho dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus.
O que aconteceu? Me permita, eu vou chamar isso de efeito mesa. Vale a pena insistir na verdade, porque a verdade atrai a presença de Deus. Nesta mesa que nós lemos aqui, Jesus não evitou a verdade, concorda comigo? Ele senta na mesa para celebrar a ceia e ele só fala a verdade, afinal era Jesus. Nossa, falei bem baiano agora. Era Jesus. E aí ele fala, olha, um de vocês vai me trair. O texto diz que ele ficou angustiado, mas ele disse, um de vocês vai me trair. E ele lava os pés dos discípulos e Pedro fala, você não vai me lavar o pé, você viu o diálogo todo. Mas o fato é que lá no final, Pedro fala assim, Jesus, que negócio é esse? Você vai para um lugar que a gente não pode ir? Eu vou com você em qualquer lugar. Aí Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas era uma mesa que tinha verdade. Eu quero pedir para você, em nome do Senhor Jesus, devolva a verdade à mesa da sua casa. Devolva a verdade aos relacionamentos nesta congregação. Que não haja entre nós nada escondido. Que não haja entre nós nenhuma suspeita que encontre razão para existir. Eu acho que você não entendeu o que eu falei, senão você tinha dito amém. Vou falar de novo. Vamos devolver a verdade aos nossos relacionamentos. Ainda que o que precisamos conversar seja dolorido, ainda que o que precisamos conversar seja alguma coisa que não é fácil de conversar, vamos falar em amor. Vamos tomar cuidado, mas vamos conversar. Porque nós não podemos desonrar a aliança, tendo alguma coisa em nossa cabeça e coração que a gente não resolve quando está junto, mas em algum momento aquilo nos distancia, isso não honra a presença do Senhor. Jesus fez questão de trazer a verdade para aquela mesa. E sabe qual o motivo que ele tinha para trazer a verdade para aquela mesa? Ele era o motivo. Às vezes a gente fica perguntando assim, mas por que eu vou andar nesse relacionamento? Por que eu vou insistir nesse relacionamento? E às vezes a gente fica procurando um motivo no próprio relacionamento para insistir nele. Eu quero te dizer o que eu aprendi nesta mesa de João 13. Jesus é o motivo. Será que você pode dizer isso? Não. Fale assim, Jesus é o motivo. Sabe qual é o motivo? Ele é o motivo. Porque nesta mesa, aonde o traidor e o que ia negar estavam sentados, ele traz os elementos, ele traz aquilo que era poderoso para transformar aquela realidade. E o que era poderoso para transformar aquela realidade? Ele mesmo, o pão e o vinho. Era o pão e o vinho? Ele estava se referindo à morte dele, onde ele iria partir o seu corpo, e o sangue dele que seria derramado. Então Jesus providenciou o motivo para insistir naquela aliança. Você se lembra? Aqueles 12 homens estavam naquela mesa, porque Jesus subiu ao monte, isso está em Marcos capítulo 3, versos 13 a 15. Porque Jesus subiu ao monte para orar e depois chamou os que o Pai tinha falado com ele para chamar. Eles não estavam ali à toa. E ele diz assim, aqui onde lemos, eu sei aqueles que escolhi, eu conheço aqueles que escolhi, e eu sei como cada um é. Mas por que Jesus sentou naquela mesa? Eu acho que qualquer um de nós aqui ia evitar chamar um Judas para uma mesa. Alguém concorda comigo? Talvez a gente evitasse chamar um Pedro, esse cara falante, fala o tempo todo que está comigo, mas daqui a pouco vai dizer que nem me conhece. Eu não quero esse cara na minha mesa. Nós podemos encontrar muito motivo para não sentarmos à mesa juntos. Meu Deus, por favor, vem aqui, por favor, vem aqui. Mas nós temos um motivo que suplanta todos os outros motivos. E esse motivo é para que nos sentemos à mesa. E esse motivo é Jesus Cristo. O corpo dele partido e o sangue dele derramado. Mesa é lugar
de verdade, onde as desconfianças somem, onde a gente resolve os nossos problemas. Por que resolvemos? Porque nós temos uma aliança e nós precisamos andar juntos. Aos irmãos que são casados aqui, já tiveram problemas no seu casamento? Está com vergonha de dizer a verdade? Eu já. Perdão se te escandalizo. E 99,9% dos problemas foi eu que causei. Para você ver como minha mulher me ama. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá na nossa casa, nunca a palavra divórcio é dita. Nunca a gente fala, desse jeito não dá mais para continuar. Porque se eu falo divórcio e desse jeito não dá mais para continuar, eu estou dizendo que é possível que alguma coisa seja mais forte do que a aliança que nós fizemos. E eu quero declarar e quero o seu amém, que lá em casa o nosso casamento existe por causa de Jesus Cristo. Então Ele é um motivo mais poderoso do que os nossos erros no nosso casamento. Amém? Você concorda com isso sobre a sua casa? Concorda com isso sobre esta congregação? Amém, amados? Ele é o motivo mais poderoso. Ele é o motivo que basta. E por causa dele, a gente insiste. A gente insiste. Alguém concorda comigo? Diga amém. Mesa é lugar de verdade. Outra coisa que aparece nessa mesa muito linda é que essa mesa que tinha verdade, não tinha verdade em função de alguma das pessoas da mesa, mas o foco daquela mesa era Jesus Cristo e o que Ele iria realizar. Então, se você traz a verdade numa mesa só para você estar certo, vai dar discussão e não vai produzir intimidade, não vai produzir unidade. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer. O nome disso não é verdade, é vômito. Você vomita uma coisa sobre o outro. Normalmente a motivação, a intenção disso é ruim, é alguma coisa que você está querendo se livrar. Você não está querendo produzir unidade, porque se você quiser produzir unidade, você vai refletir muito sobre como fazer isso. E ali, quem estava trazendo a verdade era o próprio Jesus. Ele estava produzindo aquele momento. Vamos aplicar isso na nossa vida? Deixa que Jesus controle cada momento de intimidade seu com seus irmãos, amém? Deixa que Ele conduza, deixa que a presença dEle seja o que move as coisas nos seus relacionamentos. Isso precisa ser intencional. Eu vou me sentar, eu vou me relacionar e sempre o motivo seja Jesus. E sempre o assunto seja Jesus. Diga comigo, Romanos 11:36. O que é que diz? Porque dele, por meio dele e para ele. Então vamos pensar nisso aplicado na mesa. Se tem alguma coisa que ofende Jesus, se tem alguma coisa que repele Jesus, mas tudo que atrai Jesus, eu vou conversar. Eu posso na mesa falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu posso trazer uma linguagem que atrai a presença do Senhor. Eu posso honrar pessoas na minha mesa. Eu posso falar bem de pessoas na minha mesa, porque Jesus no centro promove essa coisa gostosa. Gostosa, consegue dizer isso? Mas falando direito. Essa coisa gostosa, deliciosa, em que conversar não produz constrangimento, produz alegria. Às vezes nos falta um pouco de boa vontade uns para com os outros. Porque quando você tem intimidade comigo, você vai conhecer meus perrengues. Sabe o que é um perrengue? Meus problemas, meus pecados, minhas fragilidades, minhas fraquezas, minhas coisas feias. Mas tem um pouquinho de boa vontade e fale de alguma coisa de Jesus que você viu em mim, porque isso vai me ajudar a achar a mesa gostosa. Vamos cultivar uma mesa em que o louvor, a graça, a honra, o prazer é cultivado e não a crítica, a desonra. Amém, amados? Como é que faz isso, Tony? Lembre-se, Jesus na mesa. Traga Ele
Aliás, você se lembra? Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio delas. Que tal toda a mesa ser uma reunião em torno dele? Amém? Pode ter feijoada ou acarajé, não importa. O que importa é que ele seja o centro da mesa. Dias atrás, irmão Clésio fez um convite que para ele foi um sacrifício enorme. Foi. Ele trouxe pamonha de Rubiataba e no presbitério isso já virou um meme. Pamonha de Rubiataba é quase o maná do céu. Todo mundo quer comer a pamonha de Rubiataba. Aí eu soube que ele trouxe, falei, me convida. Eu sou assim, irmão, sou baiano. Tenho problema nenhum de te dizer que eu vou lá na sua casa. Fique em paz, eu já aprendi um pouco como os paulistas funcionam. Tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas o Clésio, a gente tá junto. Aí ele convida a minha família e convida Haroldo. E a gente se senta na mesa da casa dele. Irmãos, ele deu a pamonha de Rubiataba para nós. Foi uma oferta de aroma suave ao Senhor que eu senti. Mas isso é simbólico, porque naquela mesa nós conversamos sobre boas histórias. Nós conversamos sobre coisas boas que acontecem nas famílias, sobre a cultura de Rubiataba, a simplicidade daquele lugar, histórias uns dos outros. A mesa é um lugar onde Jesus no centro torna a comunhão gostosa. Não é só a pamonha que estava gostosa. A comunhão estava gostosa. Amém? Mesa também, esta mesa fala de suprimento. Jesus serve o que ele tem para servir para todos. E não falta nada para ninguém. Tinha pão para o fiel e para o infiel. Porque ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ele serve, não falta nada. Agora, quando nós nos sentamos juntos, esse suprimento vem daquilo que cada um recebe de Deus. Então, se eu sento lá com Tadeu e Raquel, opa! É semana que vem? Se eu sento lá com Tadeu e Raquel, ele vai falar alguma coisa. Já está combinando com a Raquel ali o que vai dar para a gente. Ó. Tinha combinado antes? Olha, Espírito de Deus está aqui, nos dando revelação. E aí, enquanto a gente come, que não importa o que seja, só não faz jiló, pelo amor de Deus. Se bem que eu comi jiló das irmãs lá no acampamento e eu gostei, incrível isso. Milagre. Mas não veio por causa do jiló agora. E aí a gente começa, e aí Tadeu começa a contar alguma coisa que Deus falou com ele. E aí Raquel começa a contar para ela a história dela de conversão. E eu começo a contar alguma coisa que Deus falou comigo. Aí, e Neilson e Davidson e Jennifer. E no final, a gente vai estar bem suprido. Não de comida natural, mas aí de comida espiritual. Irmãos, só o culto de domingo não dá. Só o culto de domingo não dá. Só o culto do grupo caseiro também não dá. O que é que tem que fazer? Eu ouvi o som aí daquele verbo que eu inventei. Igrejar. E para igrejar tu faz o quê? Tu apronta uma mesa. Amém? Isso é a cultura da igreja. Não importa a cultura regional, é cultura da igreja. Foi assim que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Outra coisa muito forte nesta mesa é que também é uma mesa de serviço. Lembra, Jesus se levanta? Mas vamos pensar no escândalo que aquilo era. Deixa eu tentar fazer você relembrar isso de uma maneira mais dramática. Era de costume um escravo da casa, um servo menos importante. Quando um visitante chegava, ele lavava o pé do visitante. Os pés chegavam com crostas de lama na casa. Então imagina os 12 sentados lá esperando, ai, cadê o escravo que não chegou? E reclamando, porque afinal de contas eles eram os discípulos do Mestre Jesus.
Então eles tinham o direito de terem os pés lavados. Lembra que naquele ambiente também tinha aquela coisa de quem vai ser maior, né? Então havia ali uma disputa de direitos entre eles. E naquele ambiente, Jesus, sabendo tudo o que estava acontecendo, o que é que Jesus faz? Ô escravo, pode vir. É isso que ele faz? Não. Ele se levanta, se coloca numa vestimenta de escravo, pega uma toalha, uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. Isso foi um absurdo. Um absurdo para quem achava que Jesus, sendo o maior, tinha que ser servido e não servir. Para mim isso fala algo muito poderoso para nós, porque nós sempre que nos aproximamos de alguém, temos a tendência a pensar o que essa pessoa deve fazer comigo. Mas nesta mesa a lição é outra. O que eu posso fazer com você? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Normalmente a gente pensa primeiro no nosso direito, depois na necessidade do outro. Isso é da natureza humana. Mas na igreja não é assim não. Na igreja com Jesus a gente aprende o seguinte: tá bom, eu tenho o direito que você me lave os pés, mas eu abro mão desse direito e eu vou me levantar para lavar os seus pés. Amém? Que é lavar os pés? É servir com o que você precisa. Então mesa fala de escolher, abrir mão do que eu quero para fazer aquilo que você precisa. Agora eu quero transportar a nossa conversa para 1 Coríntios 11, quando Paulo está ensinando sobre a celebração da ceia, e ele faz uma advertência aos irmãos de Corinto, que é muito forte. Ele diz assim: vocês estão celebrando uma ceia que não é do Senhor. Por quê? Porque cada um traz o seu alimento, porque não era só pão e vinho, cada um trazia uma parte da mesa, uma parte da comida que ia ser servida. E ele faz a seguinte advertência: os que estão trazendo, estão comendo primeiro. Na Bahia a gente fala assim, ó: farinha pouca, meu pirão primeiro. Deu para entender o ditado, não? Pirão é o que se faz com farinha. Tem algum ditado aqui que seja análogo a esse, não? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Ah, aqui não tem farinha. Mas o que diz lá é o seguinte, ó: se a comida é pouca, eu como primeiro e você se vire, entendeu? Mas é baiano não convertido esse. Baiano convertido já se arrependeu. Farinha pouca, meu pirão é para você. Paulo adverte os irmãos: vocês estão trazendo a comida e cada um está garantindo o seu. É mais ou menos se aqui no nosso café mensal você traz aquele pão de queijo caríssimo, ou que demorou 10 horas para ser feito, e você fica na mesa olhando só o seu pão de queijo. Aí vem os irmãos e olham para o seu pão de queijo, e você pensa: ai meu pão de queijo, ai acabou meu pão de queijo. E você lamenta porque o seu pão de queijo acabou. Isso é contra a definição de igreja. Isso é contra a natureza de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de servir, de abrir mão. Amém? Então nós, quando trazemos alguma coisa à mesa, nós não trazemos para a gente mesmo usufruir. A gente traz para servir o outro. Então esta mesa é um lugar de discernir o corpo. E a palavra discernir é literalmente preferir. E lá em Coríntios 11, Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então eu não posso pensar em como eu posso usufruir da minha vida maravilhosa. Eu tenho que pensar em como eu posso repartir da minha vida com você. Irmão, vocês estão recebendo essa palavra? Promete? Comer indignamente é comer sem dar preferência ao outro. Lá em casa nós temos uma regra: toda vez que tem uma visita na mesa, nenhum de nós come, até que a visita coma. Porque esses protocolos ajudam a gente a viver princípios e valorizar esses princípios. Se você for lá em casa, você vai comer primeiro do pão de queijo.
A banana? Ah, minha esposa faz uma banana da terra deliciosa. Flavinho comeu lá em casa. Quer comer? Bem, tem bastante gente. A mesa lá em casa só cabe 12 por vez. A gente ama receber mesmo, irmãos. Vários irmãos têm estado conosco e nos abençoado ricamente. Aleluia. Aleluia. Eu dou graças a Deus pela mesa. Mas discernir o corpo significa honrar, dando a preferência para o outro, pensando primeiro na necessidade do outro do que naquilo que eu quero, que eu estou com vontade ou que eu mesmo preciso. Mas se lembre que o padrão do reino é: quando eu dou, eu dai e ser-vos-á dado. Então, quanto mais eu oferto, mais o Senhor mesmo me supre. Amém, irmãos? Diga assim comigo: o corpo de Cristo é mais importante do que eu. Isso é prático. Então vamos pensar numa coisa bem prática. Você tem um projeto pessoal e esta congregação tem um projeto coletivo. Qual você vai dar atenção primeiro? O seu ou da congregação? Estou orando para ver se você responde direito. Ai, Jesus, por favor, entra aqui, papai. Vou te dar um exemplo. Pastores, tem pastor aqui comigo? Eu estou sozinho hoje, misericórdia. Você está aí, né, Paulo? Qualquer coisa, você... Clésio, Tadeu... Quem mais? Galdino. Qualquer coisa, você me carrega, viu, Gal? Domingo de manhã, culto com os irmãos. Um negócio maravilhoso. Eu não sei você, mas eu gosto de domingo de manhã. Quando eu não posso vir porque estou viajando, servindo em outro lugar, eu sinto falta. Aí você tem um irmão menos avisado, que não ouviu essa palavra, e diz: querido, vamos tomar um café domingo de manhã lá em casa e a gente já fica até o almoço? Não parece santo o convite? Vou te dar uma sugestão, fala assim, ó: querido, pode ser a partir do almoço e nós vamos juntos no culto de domingo de manhã? Porque já está marcado. É um exemplo simples. Ninguém falou amém. Atenção, pastores de grupo, deixei para vocês, hein? A aplicação da palavra. Vai lá e insiste com a galera. Vamos ampliar um pouco. Nós temos um projeto chamado Projeto Colheita 2025. Todos estamos empenhados em orar e buscar ao Senhor salvação de pessoas. Quantos aqui, não levante a mão ainda, quantos aqui estão orando pelo Projeto Colheita 2025, pelo menos uma vez por semana? Quantos aqui estão falando em casa, filho, esposa, marido, primo? Vamos ter que evangelizar. Estamos querendo que Jesus salve pessoas. Por quê? Ah, porque a igreja tem um projeto? Não, porque nós temos um projeto. Claro que é a igreja, mas você está incluído nela, amém? Então você não fala assim: olha, os pastores até falaram de um negócio de colheita 2000. Que pastores? Nós somos um reino de sacerdotes. Então todos somos participantes. Então discernir o corpo significa o seguinte: o coletivo é prioridade sobre o individual. Porque a Bíblia diz que nós somos um só pão. Nós somos um só pão, nós estamos juntos como um só. O que fizermos enquanto um só tem um resultado maravilhoso. Mas se dividirmos nossas forças, não vai ter o mesmo resultado. Vou pedir para você repetir só para você gravar. Mas não tenha medo não. Fale assim, ó: o corpo de Cristo é mais importante do que eu. O projeto de Deus para esta congregação é projeto de quem? Vou repetir a pergunta. O projeto de Deus para esta congregação é projeto de quem? Estou gostando, vamos de novo. O projeto de Deus para esta congregação é projeto de quem? De Deus, meu ou nosso?
É os três. É de Deus, é meu, porque é nosso. E Deus vai nos conduzir. Amém, amados? E nós vamos ficar mais bonito com essa insistência em que todos que estão na mesa estão envolvidos com o mesmo projeto. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em uma outra mesa. Nós vamos ler e orar em cima disso. Abra, por favor, só volte umas páginas para João, capítulo 11. (47) em diante. Quem achou, diga amém. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Na verdade, os religiosos e Caifás estavam com medo de o Império Romano tirar deles a liberdade religiosa, como judeus que eram. E falaram: então vamos parar Jesus, vamos matar Jesus, senão vai produzir uma confusão tal que Roma vai tirar a nossa liberdade. E aí o sumo sacerdote diz uma coisa, que para ele era uma coisa, mas João diz que ele estava profetizando, porque Deus pensava outra coisa sobre o que ele dizia. Olha só. Convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Era necessário que morresse um só homem para a salvação de todos? Sim. Não foi essa a cabeça de Caifás. Mas olha o que João diz. Ora ele, verso 51. Ora ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Que revelação, não é, irmãos? Mas olha o que acontece depois. Daquele dia em diante, 53, resolveram matar Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, teriam que denunciá-lo a fim de o prenderem. Eu posso pedir para você me dar 5 minutos com atenção redobrada? Jesus estava aqui, angustiado, ao ponto de ter procurado refúgio em uma cidade chamada Efraim, porque todos queriam matá-lo. Havia muita resistência a ele. Não havia naquelas pessoas vontade de chamar ele para uma mesa. Havia naquelas pessoas vontade de armar para ele uma armadilha para matá-lo. O ambiente era hostil. Então Jesus se retira e vai para um lugar para não ser visto. E ficam procurando ele. Era Páscoa. Páscoa é a precursora da ceia. Todos iriam celebrar libertação, mas ele, Jesus, não podia ser visto, porque ele não estava livre, ele estava perto de ser pego para ser morto. Venha comigo
E olha o que aconteceu no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde? Betânia. O que havia em Betânia? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Por favor, Espírito Santo, controle esse ambiente, por favor. Todos estavam querendo matá-lo. Aí ele se lembra: eu sei de um lugar onde eu posso ir para descansar. Eu sei de uma casa aonde alguém vai me servir uma mesa. Aí fora, as pessoas brigam, dividem-se, separam-se, criticam-se, fofocam, causam mal, e esse mal ofende o autor da reconciliação. E Deus está procurando, Jesus está procurando uma casa onde ele possa entrar e alguém faça uma mesa para ele. E o interessante é que ele mesmo providenciou esta casa. Esta casa somos nós. Esta casa é a igreja dele. E para mim a igreja é exatamente o que a casa de Lázaro significa em Betânia para Jesus. Jesus, senta aqui, porque aqui você não vai ser perseguido. Aqui você não vai ser resistido. Aqui ninguém vai te tratar mal. Então eu quero dizer para os irmãos nesta manhã: que tal a gente fazer uma casa onde Jesus pode descansar? Mas que mesa teremos para ele? O que eu vou oferecer para ele quando ele se sentar entre nós? Sabe o que eu quero oferecer para ele? Descanso. Que entre nós, ele não tenha o tempo todo que corrigir os nossos problemas de relacionamento. Que entre nós haja obediência. Que entre nós haja alegria. Que entre nós a aliança seja honrada. De maneira que quando o Senhor vier ao nosso meio, ele possa descansar. Que fez Maria? Então Maria, você conhece a história, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amado Jesus, quero pedir que o Senhor torne esta congregação um lugar igualzinho à casa de Lázaro em Betânia. Que a gente aprenda a viver de um jeito que não te ofereça resistência, que não te ofereça problemas, que não te ofereça somente trabalho, mas que a gente seja um lugar que te ofereça paz, descanso. Queria que agora você pensasse na sua casa, na sua família, e você fizesse uma oração oferecendo sua casa para Deus. Você pode fazer essa oração, amado? Abre agora sua boca e seu coração. E se você crê nessa palavra, você diz assim: Senhor, eu quero te servir uma mesa lá em casa. Eu quero que a minha casa seja um lugar de descanso para você. Eu quero que lá em casa você não tenha que vir só para trabalhar. Entra na minha casa, Senhor. Senta na minha mesa. E deixa a gente te oferecer o que temos a comer. Entra na casa dos meus irmãos. Cada vez que 2 ou 3 se reunirem, que cada um desses encontros seja um convite para o Senhor sentar na mesa. Entra na minha casa, Senhor, e fique à vontade lá. Entra nesta congregação. O Senhor já está aqui, mas cresce a tua presença entre nós.
Cresce a tua presença entre nós. Que nosso ambiente, nossos relacionamentos sejam tão vivos, tão verdadeiros, tão cheios de discernimento, que o Senhor descanse quando vier aqui. Fica à vontade entre nós, Senhor. Vai falando isso com Ele. Fica à vontade entre nós. Por favor, Senhor. Trata-nos exatamente como aquilo para o que fomos criados. Trata-nos como tua casa. Trata-nos como tua casa. Que as nossas crianças aprendam a te honrar em nossas casas. Que elas aprendam a te conhecer na nossa mesa. Que a nossa mesa tenha tanta honra que nossas crianças aprendam rapidamente a honrar o Senhor. Que o Senhor seja tão presente que nossos filhos te conheçam rápido e estendam o conhecimento do Senhor nas suas escolas. Entra na nossa casa. Fica à vontade entre nós.